Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é como o sangue do planeta Terra. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. Bom dia a todos, é um prazer tê-los conosco. Estamos aqui na 6ª palestra do Centro de Comunicações dos Oceanos, uma série de ciclos que pretende abordar os mais diversos temas relacionados aos oceanos num sistema de live stream, interconectando todos os países de língua portuguesa. Nós aqui estamos num espaço muito especial, que é o espaço do nosso patrocinador, uma das empresas do Grupo EGF, que é a Valor Sul. Estamos rodeados, como a doutora Ana Loureiro falou, com 10 toneladas de plástico que vão para a reciclagem. E eu quero dar as boas-vindas à plateia, as boas-vindas aos nossos telespectadores e, principalmente, aos nossos oradores, que são a doutora Filipa Bessa, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, o MARE. Nós temos o Miguel Lacerda, um autodidata, um pioneiro, e um mentor de diversos projetos na área náutica e de mergulho e de ambiente. E temos a doutora Suzana Silva, que é responsável pela comunicação da Marsul. O nosso tema geral hoje, como é óbvio, são os plásticos e o ambiente marinho. A gente vai começar a falar dos microplásticos, o que são e o que podemos fazer. E nada melhor do que a doutora Filipa Bessa, que é investigadora, bióloga do MARE, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. E ela é especializada na temática dos microplásticos nos ambientes marinhos. E venceu um concurso mundial de fotografia da campanha Clean Seas, da ONU, por uma imagem que temos aqui ao nosso lado, que é fio de plásticos, fibras de plásticos no sal marinho. Doutora Filipa, por favor, a primeira pergunta é justamente explicar essa campanha da Clean Seas e como foi realizada essa fotografia, por favor. Muito obrigada, Nice. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite, que me foi endereçado, para estar aqui hoje. E passaria a falar, então, sobre a campanha Clean Seas. A campanha Clean Seas é uma campanha para toda a população, uma campanha que foi organizada e dinamizada pelas Nações Unidas para o meio ambiente e pretende, de forma geral, através de várias iniciativas, não só iniciativas de concursos, mas também workshops, formações, pretende sensibilizar para o problema que estamos hoje aqui a abordar, que é o problema da contaminação por plásticos nos ambientes marinhos. Não só os ambientes marinhos, não é? Os ambientes aquáticos, eu costumo dizer, porque não só os mares e os oceanos estão contaminados com plástico, mas também os nossos rios, as nossas lagoas, os lagos, todos os ecossistemas aquáticos estão ameaçados. E, portanto, no âmbito dessa campanha, as Nações Unidas organizaram um concurso mundial de fotografia
que pretenderam alertar para esse problema dos microplásticos. E havia uma categoria que era a categoria macro, sendo que eu, durante o meu trabalho corrente no laboratório, todos os dias acabo por fotografar muitos microplásticos, acabei por fotografar esta análise de sal marinho, uma vez que um colega me tinha falado que tinha lido um artigo científico que demonstravam investigadores de que existia microplásticos no sal. E eu não fiquei muito surpreendida, na realidade sabemos e temos documentado microplásticos em praticamente todos os recursos marinhos, e fui fazer uma investigação local. Portanto, nós temos um laboratório que fica sediado perto de Salinas, foi muito fácil recolher amostras de sal e fui analisá-las ao microscópio, sendo que, passado cerca de 10, 15 minutos, comecei a ver algumas fibras de plástico. Sendo que uma delas, aquela que está reportada na fotografia, estava mesmo enrolada a um cristal de sal. E, portanto, fotografei. Não só a fotografia demonstra a beleza dos sais de sal, que são muito bonitos ao microscópio, mas depois percebe-se que facilmente se encontram microplásticos e fibras, não só no sal, mas todos os recursos aquáticos. E essa fotografia liderou você também a participar na 6ª Conferência Internacional do Lixo Marinho, que teve lugar em San Diego, não é, nos Estados Unidos. E esse prêmio traduz-se também numa possibilidade bastante interessante para você enquanto investigadora, não é? Sim, essa foi a parte mais interessante de ter ganho o concurso, para mim, efetivamente. Uma vez que, sendo investigadora, estar perto de eventos que potenciem não só a análise do problema, mas também iniciativas mundiais de como abordar, não só em termos científicos, mas também de sensibilizar. Então, o prémio traduziu-se nisso mesmo, na possibilidade de eu poder estar nessa conferência, que se realizou em março do ano passado. O Congresso Mundial de Lixo Marinho tem como missão não só o combate do problema, mas também encontrar soluções em conjunto. E o que, neste momento, faço parte desse grupo liderado pelas Nações Unidas, em que investigadores, mas também cidadãos comuns, artistas, uma série de atores que estão neste momento a trabalhar a temática, se juntem regularmente, através de plataformas online, que discutam formas de combate, não só científicas, mas também para o público em geral, e que, de certa forma, pequenas ações se transformem em grandes campanhas, tal como as Nações Unidas pretende fazer. E isso permitiu também colocar o MARE e a Universidade de Coimbra na vanguarda da promoção dessa temática, não é? Sim, na verdade, o MARE já tem feito isso na sua investigação. O MARE existe em vários polos em Portugal. O Polo da Nova, em Lisboa, com quem também colaboro, tem feito um trabalho exímio nos últimos anos na investigação do problema. Ou seja, quando eu falo de investigação, é obviamente de reportar os efeitos, os níveis de plástico que existem nos ecossistemas e, portanto, transforma-nos efetivamente num grupo que se debruça de forma muito intensiva nesta temática e que se está a alastrar a outros polos e outras unidades de investigação também. Mas neste momento em Portugal nós somos o grupo que está nessa parceria da ONU para o que se chama Global Partnership for Marine Litter. Ok. Você também, no âmbito desse projeto de pós-doutoramento que está realizado no MARE, você podia detalhar um bocadinho mais esse trabalho? Claro que sim. Portanto, as fotografias surgem disso mesmo. As fotografias que tenho feito com microplásticos surgem no âmbito do projeto de pós-doutoramento que iniciei em 2014, depois de 5 anos a trabalhar em praias e a analisar sou bióloga, portanto, a analisar animais e as cadeias tróficas, comecei a perceber que as minhas amostras tinham muito mais plástico do que animais. E comecei a achar um padrão muito estranho e a tentar perceber mas o que é que se passa, que pedaços são estes, e são os tais microplásticos que eu até trago, não é? São estes pequenos pedaços que se confundem com areia e que efetivamente são os microplásticos. E nesse ponto eu gostava de colocar para o público o vídeo dos microplásticos no Mondego. Podemos assistir, porque daí a gente pode ver mesmo a quantidade, sim, não é? Sim, com certeza. Você podia
Falar um Claro, bocadinho, claro, porque são obviamente, seres meio sim, diferentes. sim. Bom, esta é uma amostra de água que nós recolhemos da superfície do estuário do Rio Mondego. Pronto, apesar de não é muito nítido porque os animais são pequenos crustáceos, são os zooplâncton, que estão na base da cadeia trófica, ou seja, são o alimento de muitos peixes e de invertebrados do estuário, e o que conseguimos ver é que, à medida que os animais se movem na coluna d'água, eles partilham o ambiente com muitos plásticos, muitos pequenos plásticos. Na verdade, no vídeo, a imagem corre muito rápido, porque há o movimento do plâncton, mas é muito fácil, numa amostra de água que nós recolhermos, encontrarmos pequenos plásticos a flutuarem. E plásticos não só fragmentos, fibras também, que se resultam da fragmentação e da degradação ao longo do tempo, de restos de redes Claro. ou de roupas também. E dessa forma vocês estão conseguindo quantificar? Sim, o objetivo é esse mesmo. não O é? objetivo do trabalho desse projeto é um projeto de 6 anos, portanto estamos mais ou menos a meio, é quantificar os níveis de microplásticos que existem neste momento nas águas do estuário do Mondego. Porque o estuário, nós queremos também perceber a contribuição dos rios para os níveis de microplásticos para os oceanos, ou seja, sendo que os rios são um dos principais vetores e meios de transporte para estas partículas até ao oceano, então nós queremos saber ou tentar perceber que quantidades efetivamente estão a ser libertadas para o oceano. Queremos também analisar nos sedimentos, ou seja, que quantidade de microplásticos fica no sedimento, ou seja, que acabam por, muitas vezes os plásticos acabam por sedimentar, e que quantidades são ingeridas pelos animais que vivem nestes ambientes. Animais estes que desde peixes, temos bivalves, uma panóplia de seres que vivem nestes ambientes e que muitos deles utilizam os estuários como zona nós chamamos de berçário, ou seja, durante uma fase da vida enquanto são juvenis, e depois regressam aos oceanos para completar o seu ciclo de vida. Portanto, é muito importante perceber que níveis de microplásticos estas espécies já levam para o oceano no seu interior. E o primeiro trabalho publicado demonstra isso mesmo, portanto, presença de microplásticos em peixes, peixes de interesse comercial que nós analisámos, de interesse comercial também de uma forma de alerta para espécies que nós ingerimos. Exatamente isso que eu ia apontar. Os microplásticos já estão em níveis tão elevados e estão a se alastrar de uma forma tão assustadora que está chegando praticamente na nossa mesa, não é? Eu costumo dizer, e cada vez que investigamos mais, nós temos a percepção que temos microplásticos em todo lado. Portanto, eu diria que a ameaça é real e existe a possibilidade de termos microplásticos até no ar que respiramos. Claro. Portanto, há partículas em suspensão que são tão leves que ultrapassam até os tamanhos de microplásticos e chegam a ser nanoplásticos, que nós praticamente não conseguimos ver, e que estão a interagir com praticamente todas as espécies. E estudos mundiais, não só o nosso, demonstram isso mesmo, que há espécies muito pequenas que já conseguem ingerir microplásticos. Então, hoje sabe-se que mais de 300 espécies já ingeriram microplásticos durante a sua vida. Portanto, é um facto que é um facto. Tem uma situação também, além do cenário meio de horror, não é? Que é saber que os próprios peixes e os próprios animais e as diversas espécies estão efetivamente a ingerir plásticos. Tem todo um estresse associado a isso. E eu gostaria de pedir que a gente pudesse apresentar o vídeo do gastrópode emaranhado. É uma situação de estresse para o animal, não é? É. Vamos ver esse vídeo também e você Sim, explicaria. Sim, mais uma vez nós estamos a falar de microplásticos, da sua ingestão, mas muitas vezes, tal como os grandes plásticos e as grandes redes, as espécies marinhas, e existem muitos vídeos e nós infelizmente temos acompanhado muitos casos de espécies que ficam enroladas e emaranhadas nas redes de pesca. Ora, em microescala também acontece. Neste caso é um gastrópode, que é um pequeno, pode-se ver ali, é um pequeno crustáceo que se consegue perceber que ele fica emaranhado em redes, neste caso não são redes, são fibras, muito pequenas, e ele demora, eu portanto estive a acompanhar enquanto filmava o vídeo,
ele demorou uns 5 minutos ou mais a conseguir libertar-se daquele emaranhado de fibras e talvez conseguiu porque estava numa situação favorável, não é? Não tinha mais fibras ao seu redor e eventualmente eu iria ajudá-lo caso ele não se conseguisse libertar das fibras. Mas isto para dizer o quê? Que a todos os níveis, em todas as dimensões, o plástico afeta os ecossistemas. Portanto, os grandes plásticos afetam animais marinhos talvez em maior impacto, mas em microescala temos o caso dos microplásticos que não são só ingeridos, mas podem causar danos físicos também às espécies, não só através de cortes, mas também do emaranhamento não só de gastrópodes e pequenos crustáceos, mas também outros de qualquer tipo de espécie, peixes, não é? sim, sim. A doutora também está a participar de projetos internacionais, especialmente um que reúne são consórcios europeus, e estão a estudar quais os melhores métodos de extração de microplásticos das amostras ambientais, pois não existe ainda um protocolo otimizado. Não. Poderia detalhar isso? Porque Sim. isso é um grande problema. Sim, é um grande problema. Coordenação europeia, vamos dizer, ou mundial. Sim. Uma das formas de nós conseguirmos, ao longo do tempo, conhecer os níveis de plásticos nos ecossistemas e, por exemplo, nas espécies, nas águas, é fazer uma monitorização regular. Isto é, quantificar gradualmente e mensalmente, ou numa base regular, os níveis de microplástico. E, para isso, temos que ter métodos otimizados e standardizados para que todos comparem da mesma forma, o que não acontece neste momento. E porquê? O maior desafio para a comunidade científica é o facto de que os plásticos não são todos iguais. Nós, quando falamos de plástico, nós sabemos aqui, temos o PET, temos vários polímeros. Então, esses polímeros têm comportamentos diferentes no ambiente. E extrair um polímero pode ser, usando um método, pode não ser um método viável para outro polímero que tenha comportamentos diferentes. Ou seja, se tivermos, eu dou sempre este exemplo, se tivermos um quilo de areia da praia e quisermos saber o número de microplásticos que tem esse quilo de areia, existe uma série de métodos que vamos ter que canalizar para diferentes polímeros, porque se calhar eu consigo extrair facilmente a olho nu determinados polímeros mais coloridos, mas os transparentes eu não os vou conseguir extrair, portanto vou ter que adicionar algumas etapas. E esses métodos, lá está, funcionam para alguns polímeros, para outros destroem polímeros mais sensíveis, como por exemplo o PVC é um polímero que facilmente, se adicionarmos alguns reagentes com ácidos, vão destruir esses polímeros. Portanto, garantir o melhor método para a extração total dos polímeros é um desafio enorme e que está a ser avaliado nesse consórcio. Neste momento há 3 anos que estamos a avaliar diferentes métodos com diferentes características e ainda assim não chegamos ao melhor protocolo para a extração. O que conseguimos é compromissos de acordo também com os objetivos individuais de cada investigador de cada estudo. Agora, é incrível perceber a complexidade disso. De um lado, a gente tem a negligência e a facilidade com que a gente atira uma garrafa d'água, uma beata de cigarro no chão, etc. O que não se percebeu ainda é a consequência disso tudo. E o que vai ser necessário em termos de investimento, de investigação, para poder resolver essa complexidade e, efetivamente, tirar os microplásticos, principalmente, do mar. Porque o plástico grande a gente ainda vê, não é? Esse ponto. Não, e o microplástico não termina em microplástico, não é? E ainda degrada mais ainda. Exatamente. Incrível. Dentro dessa história, a situação atual a gente já está recebendo informações a pouco e pouco de todo mundo. Tem organizações como a ONU que está publicando muito números a dar uma quantificação do que está acontecendo mesmo no mar, né? Nesse caso, eu gostaria que você falasse um pouquinho da situação atual aqui em Portugal e falasse também da exposição fotográfica que você realizou com o Mari e o Museu da Água de Coimbra, e que essa exposição agora está no Museu do Mar de Cascais, não é? Vamos primeiro por partes. A situação em Portugal tem algumas medidas, tem alguns números, alguns parâmetros que a gente já possa ter conhecimento? Bom, o estudo dos microplásticos é recente também. Já existem alguns estudos, nomeadamente no Mondego, como estava a falar, mas também na nossa costa. Ainda não existe uma base regular que nos permita dizer em que estado é que estamos no que toca a microplásticos. O que eu consigo
consigo dizer atualmente é que todas as amostras contêm microplásticos. Os níveis não serão níveis assustadores, como muitas vezes nos reportam a literatura em zonas mais poluídas, mas o que eu penso é que o problema existe e é constante e isso não deve inibir ações para o seu combate, ou seja, não precisamos de ter mais quantidade para efetivamente se começar a agir. Não temos níveis de referência na Europa, ou seja, o que é mau estado ambiental, que é isso que nós nos regemos quando queremos classificar uma massa de água, dizer se está em bom ou mau estado ambiental. Ainda não há níveis de referência, porque ainda não há conhecimento. É um assunto novo e Sim. não catalogado, Exatamente. basicamente. Exatamente, Não é? e o que queremos fazer é isso mesmo, é que primeiro criar os métodos, quais são os métodos eficazes para essa quantificação, depois fazê-la numa base regular de tempo, para que se consiga ter dados de referência e depois assim classificar como bom, mau. E ter uma uniformização de abordagem entre todos os países. Exatamente. Os Estados-membros querem fazer isso através de estratégias que existem, a estratégia marinha, por exemplo, que pretende que todos os Estados-membros atinjam a qualidade bom das suas massas de água e dos seus ecossistemas marinhos. Mas no que toca à questão dos microplásticos, temos ainda um longo caminho a percorrer, porque nós nem sequer sabemos ainda em que níveis é que estamos, Exatamente. quais são os níveis de referência. E, portanto, esse é o caminho que estamos a traçar neste momento. É o grande desafio. É uniformizar a metodologia para que todos possam começar a utilizá-la de forma regular e que se possa conhecer muito bem os níveis, que quantidades, se existem, qual é a distribuição, quais são os polímeros que ocorrem mais nos oceanos. Só depois desse conhecimento é que podemos também informar quais são as medidas de mitigação que se pode fazer para determinados polímeros. Em relação à exposição... Está presente no Museu do Mar de Cascais até dia 15 de outubro. Sim. E vamos poder ver uma série de fotografias sim, também. Sim, não sim, é? certo. As fotografias foi algo que tenho feito em paralelo, portanto durante a investigação fui catalogando todos os microplásticos que estão nesta exposição, foram extraídos do ambiente, portanto são microplásticos das minhas amostras recorrentes, de extração das águas, dos sedimentos, muitos estavam no interior de peixes ou de mexilhões, inclusivamente. E ao longo de 2 anos a catalogar, comecei a encontrar uma grande variedade de formas e de tamanhos e alguns muito até fazendo lembrar animais. E quase como um desafio de colegas que me disseram, seria uma ótima... Registrar, Tem de mostrar essas fotografias. E nesse ponto eu gostava justamente de passar a palavra para o Miguel, agradecendo a doutora Filipa, porque o Miguel tem feito... Primeiro, o Miguel Lacerda tem que apresentar um palmarés que é do tamanho de uma vida inteira. O Miguel Lacerda tem sido velejador, tem sido mergulhador, tem sido um ativista, um ambientalista de primeira, autodidata, autor de 5 livros. Ele foi o primeiro português a mergulhar na Antártica, e foi ali, naquele momento, que essa ligação dele com a iniciativa de estar limpando, literalmente, a unha, parte da costa oeste do Mar de Cascais, começou. Então, Miguel Lacerda, Bom dia. Bom dia. Vamos começar a falar desse momento com você lá na Antártica, mergulhando, e o encontro com os cientistas ucranianos que despoletaram, literalmente, essa tua atividade nos últimos anos que você tem desenvolvido na costa de Cascais. Exato. A questão dos plásticos para mim, que mergulho e que faço vela, é comum encontrar, quer debaixo d'água, porque falamos muito dos plásticos à superfície e os que dão à praia, mas, de facto, a maior parte dos plásticos estão no fundo do mar. Foi exatamente quando fui à Antártida, a falar na base ucraniana, porque a base em que descobriram o buraco do ozono e que estavam a investigar a questão do buraco do ozono, eu fui todo curioso perguntar a eles como é que estava a situação e o problema que isso poderia trazer brevemente, portanto, para o planeta e essas coisas. E eles disseram-me assim, para vocês preocupem-se mais com o lixo marinho e com os plásticos, porque isto nós ainda não sabemos bem como é que funciona, e os plásticos é uma realidade e é um mal que o homem está a fazer. Eu desde 81 que estou ligado, ou que me preocupo com esta questão do lixo marinho. A primeira intervenção que houve em Cascais, na Baía de Cascais, foi em 1981, mas quando vim da Antártida eu disse, vou ter que fazer mais qualquer coisa.
E foi assim que comecei com este estudo ou com este projeto que eu estou a fazer. Aliás, toda essa amostra de plástico que temos aqui conosco foi recolhida fresquinha, ainda anteontem. Produtos frescos. E temos o vídeo a mostrar justamente as amostras para a palestra do CC Oceanos, que o Miguel teve a gentileza de recolher. Vamos ver agora, você pode até explicando como é que foi o processo? Olá, bom dia. Já a pensar na palestra do Centro de Comunicação dos Oceanos, vou levar algumas amostras de lixo aqui da Praia do Albano. Não tem muito lixo visível, mas levantando algumas pedras, possivelmente vou apanhar bastantes amostras. Só para dizer que estamos no verão com ventos norte, o lixo que vai parar ao mar todo é arrastado para o sul, portanto, no verão não há muito lixo para se recolher. Apanha sempre qualquer coisa, porque é tanta a quantidade. Passando aqui o Albano a Fino, vai haver muito lixo para mostrar no Centro de Comunicação dos Oceanos e do tema que eu vou abordar, exatamente o lixo marinho do litoral oeste do Mar de Cascais. Isto tem pouco mais de uma hora, consegui apanhar isto. Foi numa hora. Não está propício para aparecer muito lixo, porque o mar não está forte. Se fosse de inverno Os ventos não estão fortes no oeste. uns 1000 litros de lixo, mais ou menos, no mesmo tempo. O mar tem isto bom, nada como ir para uma palestra e levar produtos fresquinhos, acabadinhos de apanhar. É triste. Não, foi ótimo, agradeço imenso, porque aqui a gente tem um pouquinho do saco de lixo que ele trouxe, dá para ver a variedade, não é? Desde tampinha de garrafa até emaranhados de rede de pesca, plásticos. Aliás, esse você queria chamar a atenção, porque isso é muito especial, não é? Este veio especial aí para uma nossa amiga, Ana Pego. Ana P, que está a fazer também um trabalho fantástico com os plásticos. Tenho apanhado garrafas, esta, por exemplo, entrei em contacto com a Camilo Alves, eu lembro quando era miúdo a ver estas garrafas de vinagre. A última produção foi, julgo que destas garrafas foi há 25 ou 27 anos, já não me recordo. Porque eu pergunto a todas as marcas que consigo identificar a marca, portanto, o tempo, quando é que foi a última produção, tem garrafas de lexívia com 50 e tal anos, com garrafas de veneno, portanto, tudo que era ácidos, os primeiros plásticos foram usados portanto, para produtos mais ácidos, e, de facto, os vinagres, as lexívias, os venenos, eram usados em embalagens plásticas, portanto, são as primeiras que ainda hoje encontramos. Então, nesse projeto, a razão desse projeto tem tudo a ver também com a sequência dos muitos trabalhos que você fez de cidadania e voluntariado ao longo desses anos. E vamos falar um pouquinho mais sobre por que centralizar esse estudo no litoral oeste. É uma zona que você conhece bem, está perto da sua casa, facilita Exato. o acesso. Exato. Mas dá um enquadramento desse litoral oeste do Mar de Cascais, e eu pediria também que fosse entrando algumas fotos dos microplásticos e dos plásticos que você tem apanhado, mais plásticos. Então, vamos falar do litoral. O facto de estar a fazer um estudo no litoral oeste do Mar de Cascais, ou seja, poderia dizer do Mar de Cascais e do Mar de Sintra, porque temos aqui o Cabo da Roca, nós, bem ou mal, estamos localizados à porta da Europa, à porta do velho continente. Estamos no ponto mais ocidental do continente europeu, também na parte mais oriental do Atlântico Norte. Estamos numa zona de convergência de ventos e correntes do Atlântico, ou seja, temos ventos, portanto o anticiclone dos Açores provoca uma situação em que há uma estabilidade de ventos a correr pela nossa costa, daí termos normalmente a nortada. Temos as correntes do Atlântico que fazem todo um ciclo que passa por aqui, a corrente do Atlântico Norte ou a deriva do Atlântico Norte, que se junta à corrente das Canárias, por sua vez se junta à corrente equatorial Norte e depois à corrente do Golfo, e fazem todo um ciclo. Ou seja, o lixo que eu deito aqui ao mar pode aparecer em Cabo Verde, pode aparecer nas Canárias, pode aparecer nas Caraíbas, como pode dar a volta toda para os Estados Unidos e pode voltar a Portugal. O facto de fazer este estudo na zona do Cabo da Roca ou aqui no litoral oeste do Mar de Cascais, eu não ponho a praia da Crismina nem a praia do Guincho, porque são praias limpas pelo município, portanto, eu quero contabilizar o lixo que aparece durante o ano, portanto, e aí eu não consigo ter acesso a esse lixo porque é removida, quando eu lá chego já a Câmara limpou.
consigo, nesta zona de Cascais, ter um ponto de referência, ou seja, um modelo para aquilo que se passa um bocado por todo o Atlântico. É como se fosse uma pequena amostra. É uma amostra do que se passa em todo o Atlântico. Eu apanho lixo proveniente de Miami, eu apanho lixo proveniente da costa leste americana, eu apanho lixo do Canadá, portanto, entram nestas correntes, do Canadá possivelmente descem com a corrente do Labrador, juntam-se à corrente do Golfo e vêm todo para cá, como eles levam com o nosso lixo. Quando nós pomos aqui o lixo no mar, ele dá a volta ao Atlântico. O lixo pode fazer vários ciclos. E nesse aspecto eu gostava de mostrar o vídeo nas entranhas do Cabo Raso para a audiência e os nossos telespectadores verem o alcance até onde o plástico consegue chegar. Então eu entraria o vídeo nas entranhas do Cabo Raso. Isto é assim, portanto, tem todo um litoral de rocha. Bom dia, estamos em Cascais, na zona do Cabo Raso. Venho para vos falar do lixo marinho e de zonas mais problemáticas onde ele ocorre. O mar hoje está calmo, são 9 horas, a maré está completamente vazia. Mas de qualquer maneira o material de segurança é imprescindível para este tipo de atividade. Chegou a hora que agora acompanha-me. Vamos embora. Quantas vezes já olhaste para o mar aqui nesta zona? Tens a ideia do lixo marinho que está à tua frente no meio das rochas? É isso que vou tentar mostrar. Estas zonas rochosas, muito acidentadas e expostas à ação do mar, são locais onde normalmente acumula muito lixo marinho. Estes locais funcionam como uma espécie de máquina trituradora. O lixo marinho que aqui converge dificilmente é removido e acaba triturado pela ação contínua do mar, transformando em partículas e micropartículas e vai-se espalhando por toda a costa. O lixo que vos vou mostrar hoje é uma singela amostra do que ocorre normalmente durante o inverno, quando os ventos do mar predominam mais dos quadrantes sul e oeste. São imensos cabos que estão aqui espalhados. Boias de pesca, redes, roupas. É inacreditável. A quantidade de lixo que fica depositada entre as rochas. Há alguns acessos mais apertados, onde uma toupeira XXL como eu tem dificuldade de chegar, mas de facto em cada buraco, em cada fenda, encontramos muito lixo. Isto de facto, só entrando aqui dentro, conseguimos ter a noção exata do que está enfiado nestas pedras. Isto é aqui em Cascais, no Cabo Raso. Imaginem todo o nosso litoral, onde há rocha. Na próxima maré tudo pode estar diferente, mas o lixo só vai sair desfeito do mar. É assustador, não é, Miguel? Muito assustador. As pessoas não têm noção e de facto estes sítios onde não há municípios
a limpar. Eu sei que se não limpar, amanhã está lá, ou então o mar já o desfez, não é? Ou já trouxe outros também, E né? já trouxe outro. Nesse Este sentido, vídeo não gostava... mostra de forma alguma os valores e quantidades de lixo marinho que aqui é depositado. Muito consigo remover, a grande parte não, que me preocupa bastante, mas de qualquer maneira tento mostrar aos amigos e a todos que se preocupam com a sustentabilidade do planeta e dos oceanos esta situação gravosa. É que consegue... Enquanto que o lixo marinho que Consegue, ocorre nas sim, praias é emaranhar. facilmente removido e a degradação é mais lenta, nestes locais passa-se precisamente o contrário. Daí a minha grande preocupação e o estudo que estou a realizar, o lixo marinho do litoral oeste do Mar de Cascais. Por hoje acabou. É um pouco cansado. Bem-vindos a esta realidade. Um mundo tão bonito que o homem insiste em estragar. Pensem nisto. O pior é que, além de ser assustador, é desolador, magoa. É forte demais, mexe com muita emoção dentro da gente quando a gente vê isso mesmo, não é? Eu costumo dizer, para quem ama o mar, isto é uma facada no coração. E de facto, acho que nós, principalmente todos os que usufruímos e que somos assíduos, portanto, em atividades náuticas, temos o dever e a obrigação mesmo de ter que fazer algo. E eu penso que isto não é mais do que, o que eu estou a fazer não é mais do que um berro. Faço estes vídeos um bocado animados e até levar um bocado para a brincadeira, mas no fundo acabam por chegar às pessoas e as pessoas acabam por comentar e acaba por levar outras pessoas também a agir e a mudar de comportamentos. Nesse aspecto, eu gostava também de falar os resultados desse estudo que você está fazendo, os dados que você recolheu, além de ser alarmantes e mostrarem realmente o impacto que está havendo do plástico nessa parte da costa, como é que você vai encaminhar essas informações? De que forma você vai levar adiante? Você tem uns gráficos muito interessantes, onde você avalia, você mostra em números exatamente o que se passou durante esses períodos de estudo. Exato. Aqui, só para que tenham uma ideia, durante o projeto todo, começou em 2014 e acabou este ano, fiz 340 ações, portanto, o primeiro ano foi muito simbólico, foram 20 e poucas ações. Os 3 últimos anos já não foi assim. O último ano foram 138 ações, ou seja, 3 em 3 dias eu estava no campo a recolher. Cada ação normalmente dura entre 1 hora a 2 horas. Há valores já globais do lixo que foi apanhado, mas eu posso garantir que o litoral oeste de Mar de Cascais, a zona que eu defino litoral oeste de Mar de Cascais, é entre o Cabo do Raso e a Praia da Adraga, portanto é a parte mais exposta a oeste. Estamos a falar de 10 km de costa, dos quais eu só tenho acesso a 3. Portanto, estes valores que eu podia passar o quadro, o quadro a seguir, estes por valores favor. que eu estou a apresentar são só de 3 km de costa. Ou seja, todo o lixo que eu tenho removido e tenho posto em contentores, portanto, eu só contabilizo lixo que foi removido e foi salvo da ação do mar. Não falo do lixo que lá ficou, porque também tenho mais ou menos avaliado o lixo que não consegui remover. Temos este aqui. No próximo agora? Temos aqui, isto aqui é o... Isso é percentagem do observado. Percentagem que não foi removido. Portanto, isto são os tais sítios que eu não consegui, mais ou menos, consegui remover cerca de 200 litros, não consegui remover 100 litros, porque estava de tal maneira entalado, e por isso
dá-me um valor aproximado de 32% do lixo que eu não consegui remover. O próximo, por favor. Esse já vamos falar do número de horas de trabalho em campo, não é? Horas, é também assustador. Portanto, isto é 2 horas, mas depois, contabilizando tudo, isto no fundo depois é para também ter uma ideia do trabalho que poderia depois futuramente fazer ou continuar a trabalhar, para ter uma ideia do tempo que foi despendido tanto neste projeto. Acho que ainda temos mais um ou dois gráficos, não é? Globais, não sei se podemos passar para adiante? Só para ter uma ideia os quilômetros, pode passar mais um. Passamos mais um. A sua idade nos anos. Isto aqui dá para ver em relação aos períodos do ano, portanto, vê-se perfeitamente que é no inverno em que há mais lixo. Depois há uma quebra, aliás, a partir de setembro começa a aparecer bastante lixo no litoral. Dezembro e janeiro não há, porquê? Porque as zonas onde eu ando a apanhar o lixo são zonas, portanto, falésias, zonas perigosas. E no inverno, com as grandes chuvadas, a maior parte das vezes eu não posso ir aos locais porque é extremamente perigoso. Porque há derrocadas, as rochas são escorregadias, portanto dá para perceber perfeitamente dezembro e janeiro que há e o tempo, portanto o tempo também não ajuda para chover torrencialmente ou uma coisa assim, não me meto a apanhar lixo. Portanto dá para ter uma ideia. Esses já é os meses que ocorre mais lixo no litoral, justamente. Exatamente, dá aqui para ver, portanto a partir aqui Temos mais algum? Acho que sim, tem mais um. Os meses. Acho que temos mais um diapositivo para mostrar, não? Já não temos. Não faz mal, eu de qualquer maneira sei mais ou menos de cor. Portanto, nestas ações, eu posso garantir, portanto, nestes 3 km de costa, eu consigo apanhar 30 mil litros de lixo por ano. Portanto, estamos a falar 1,6 pessoas. Há vezes que vou com 20 pessoas, há vezes que vou com 2, às vezes vou com 3, mas a maior parte das vezes vou sozinho. Portanto, eu posso garantir que em 3 km de costa, no litoral oeste do Mar de Cascais, ou seja, não é por ser Cascais, em qualquer zona com características semelhantes a Cascais ou aqui a esta zona, eu posso garantir que em 3 km de costa, eu, mais uma meia pessoa, conseguimos apanhar cerca de 30 mil litros de lixo. Portanto, estamos a falar de plásticos e derivados, não falo das madeiras que nós também agarramos nelas e pomos em zonas onde o mar não tem acesso. Não é que a madeira seja um perigo, não seja um lixo poluente, mas é perigoso para quem navega. Eu, como navego, não gosto de ver barrotes nem paletes de madeira a flutuar no mar, porque sei que se eu vou navegar à noite aquilo é perigoso. Portanto, não contabilizando madeiras e outro lixo marinho, são 30 mil. E derivados, consigo apanhar cerca de 30 mil litros de lixo por ano. Para ter uma ideia, em 3 km de costa. Exato. Para ter uma ideia, nós temos 10 mil. Exato. 10 mil litros. Você está Atenção, falando em litros. Não contabilizo o plástico então, em litros, porquê? Porque não tenho maneira de o pesar. Já pesei, de vez em quando peso um saco. Eu tenho sacos de 120 litros e sacos de 160 litros. Portanto, e eu encho um saco e é por aí que eu contabilizo o lixo que tenho estado a apanhar. Depois esse lixo é todo espalhado no chão, é fotografado, porque eu não vou levar o lixo para casa, e agarro nesse lixo e ponho em contentores imediatamente, e é esse o lixo que eu contabilizo. O lixo que ficou na praia, porque às vezes fica muito mais do que aquilo que eu podia remover, esse não é contabilizado, como é evidente. Obrigada, Miguel. Olha, é incrível saber o trabalho que você vem fazendo, assim, é louvável, porque é um trabalho de cidadania, com os seus próprios recursos, basicamente sozinho, muitas vezes é o seu filho e o seu cachorro que acompanham vocês e amigos. E nós passamos agora a falar também com a doutora Suzana Silva. Eu passo a palavra porque o tema que a doutora vai abordar é a prevenção, é a reutilização e a reciclagem do plástico. A doutora Suzana Silva é responsável pela área de comunicação e sensibilização da Marsul, que é a empresa que trata da valorização e tratamento dos resíduos urbanos de 9 municípios da Margem Sul, desde novembro de 2017. Então, por favor, doutora Suzana, vamos falar a respeito do Programa Nacional de Inovação que a IGF está a implementar, especialmente na questão do comércio a reciclar, que é uma boa
iniciativa, não é? Importantíssima. Importante. Antes de mais, obrigada pelo convite do Centro de Comunicação dos Oceanos e à EGF pela confiança em vos apresentar hoje os diversos projetos que nós temos, nomeadamente este programa de inovação social que temos em curso. A EGF neste momento está a investir cerca de 2,6 milhões de euros a nível nacional num programa que é diferenciador. E é diferenciador porquê? Porque pela primeira vez nós estamos a beneficiar os comportamentos. Quem separa as embalagens usadas, a partir de hoje, tem a possibilidade de ver diretamente um benefício. E como é que se materializa esse benefício? A EGF tem 11 empresas a nível nacional que servem cerca de 174 municípios e vamos atuar essencialmente com este programa de inovação em três vertentes. Vamos estar no comércio, vamos estar nos eventos e em estabelecimentos de ensino. O que é que se pretende? Apresentar esta mudança de paradigma, como é que se depois materializa, como é que se materializa esse benefício, porque estamos a falar de pessoas e para mudar o comportamento das pessoas já percebemos que somente com as ações que o Miguel desenvolve e com a Filipa também, não é possível. Nesse sentido, passo a apresentar em primeiro lugar o comércio a reciclar. O comércio a reciclar, vamos ter uma brigada de monitores que vão percorrer cerca de 26 mil estabelecimentos, porque como vos expliquei vamos estar em 174 municípios e vamos contactar o comércio, os estabelecimentos comerciais. Vamos lhes explicar quais é que são as vantagens de separar as embalagens usadas, onde é que podem depositar essas embalagens, quais são os equipamentos, os contentores que cada uma das concessionárias tem disponíveis para poderem separar. E certamente, e já encontramos, porque já estamos no terreno há algumas semanas, vamos encontrar aqui algumas dificuldades. Há sempre os resistentes, aqueles que facilitam. E para os facilitadores, o que é que nós apresentamos? Apresentamos sempre uma solução. Para reforçar essas soluções, o que é que foi desenvolvido? Foi desenvolvido um kit pedagógico que é tão somente um kit que apresenta as regras da separação dos resíduos e aqueles que devemos colocar nas 3 fileiras. E essa ação de sensibilização, que é megalómana neste momento, visa essencialmente levar os comerciantes a separar esses resíduos. Outro ponto importante é o projeto Ecoeventos, e nesse aspecto é super importante para reconhecer, certificar e até apoiar as boas práticas ambientais, principalmente nos festivais, nas festas, corridas, romarias, eventos esportivos, porque é em eventos desse tipo que uma grande quantidade de plástico é produzida de uma vez só. Você podia detalhar, por favor, doutora? Sim. Nós somos um país rico em festividades, nomeadamente no verão, e os ecoeventos já existem há muitos anos. Simplesmente, algumas organizações ainda não têm sistemas adequados, ou não tinham sistemas adequados de separação de resíduos, e as concessões estão a chegar através dos municípios, através desta ligação que a EGF tem com os mesmos, para identificar em cada um dos eventos quais são os resíduos que são mais produzidos. Obviamente são os plásticos, mas não só. Há eventos que produzem muito vidro. Por exemplo, na área vinícola, cada vez mais está a crescer a produção de eventos ligados à área dos vinhos, e não são só os plásticos que encontramos, mas maioritariamente sim. Encontramos copos de plástico nos festivais, encontramos as palhinhas, sim, mas embalagens em geral, não é? Muitas garrafas de água nas corridas que são desenvolvidas. Portanto, há necessidade crescente de estar junto desse público, porque o público, de facto, cada vez mais os eventos estão a crescer. Qual é a solução? A solução é criar aqui uma estreita ligação com as organizações desses eventos, com os municípios, perceber junto dos técnicos quais é que são as necessidades. Às vezes a necessidade não passa pela contentorização, pelos equipamentos, passa pela sensibilização. E a sensibilização às vezes é tão simples como identificar num evento quem é que faz a limpeza do recinto. Às vezes basta se calhar falarmos com 4 cantoneiros de um evento, explicar-lhes onde é que devem depositar os seus resíduos para que no final eles estejam no sítio certo.
e não só. E essa parte também ela ainda se estende com o programa dedicado à promoção da educação ambiental nos estabelecimentos de ensino. Isso é outra vertente super importante. Super importante, porque é esse projeto, o Ecovalor, é esse que nos vem materializar esta mudança do paradigma. Neste momento temos também um conjunto de stakeholders, estamos a contactar os municípios, estamos a contactar os estabelecimentos de ensino, estamos a falar de uma comunidade bastante, uma franja da sociedade muito importante, quer pela sensibilização, quer pela educação. É nesses estabelecimentos de ensino que nós acreditamos, a EGF acredita, que vai conseguir, através de uma recompensa, através de um benefício, ou seja, cada entidade que se inscrever no programa Ecovalor irá receber um valor de 50 cêntimos por cada saco entregue, e também as escolas que apresentarem melhores resultados a nível de cada município, estamos a falar de 174, também vão ter um valor monetário superior. Mas a iniciativa é extremamente importante pela sua dimensão. Ou seja, nós vamos realizar cerca de 5.000 ações a nível nacional, e estas 5.000 ações só vão ser possíveis com a presença dos monitores, com o contacto com os técnicos de educação dos municípios e da área do ambiente, mas também com a digressão dos planetários itinerantes, não é? Sim, sim. Só gostaria de salientar ainda no programa, muito importante, nós só conseguimos fazer sensibilização materializando essa sensibilização. Como é que se materializa? É levar os suportes para sacos para esses estabelecimentos de ensino. É necessário existir sacos, é necessário existir suportes, é necessário reforçar a mensagem. O ser humano, por natureza, facilmente se esquece. Então é muito importante passar essa mensagem. E os planetários, a nossa casa é um planeta. Essa logística que, para ações como essa, implica uma logística, e é isso que você está falando, não é só a sensibilização, é também a disponibilização dos equipamentos e fazer o link entre o utente e os equipamentos, não é? A logística disso é tudo muito complexa, não é? É bastante complexa. Este ano temos, obviamente, naturalmente nós conseguiríamos, e já o fazíamos no terreno, esta sensibilização, mas a nível nacional, esta escala das 5.000 ações, dos 26.000 estabelecimentos, só é possível porque temos o apoio do POSEUR este ano. Caso contrário, não iríamos conseguir abranger uma escala, uma dimensão tão grande. Para depois, lá está, logisticamente, eles têm abordagens diferentes. Como é que se materializa, como é que se realiza, operacionaliza um comércio a reciclar? Com monitores no terreno, que contactam o comércio. No caso dos ecoeventos, contactando com os stakeholders que são fulcrais, no caso os municípios e as comissões organizadoras das festas. Estamos a falar de festivais como o Marés Vias, o Rock in Rio, o Sol da Caparica, mas também estamos a falar das festas gualtarianas em Guimarães ou ações nas praias. Portanto, há diversas dimensões. E para chegarmos a esse público, só é possível se conhecermos os stakeholders. E por último, também se aplica ao Ecovalor, ou seja, conhecer as entidades, conhecer a realidade de cada escola. O importante também é salientar como é que há o processo da triagem desse lixo plástico, que é realizada justamente aqui no centro da Valor Sul, não é? Exatamente. Como nós sabemos, os ecopontos têm 3 cores. A recepção desses resíduos não é diferente na central de triagem, ou seja, também triamos os fluxos da mesma forma, separamos as embalagens de plástico, como estão aqui a visualizar atrás de mim, embalagens de PET, são separados também as embalagens de metal, assim como, não esquecendo o vidro e o papel cartão. Todo esse processo é desenvolvido numa central automatizada como esta aqui que temos na Valor Sul e nas outras concessionárias a nível nacional, e o processo é efetuado automaticamente, mas chegam a dada altura, o que é que acaba por acontecer? As máquinas não são perfeitas, e existe uma intervenção
e de salientar e valorizar o trabalho dos operadores que estão na triagem, que fazem uma última, digamos, seleção de resíduos que são passíveis de triar. Esse processo depois termina com o encaminhamento desses resíduos para uma prensa. Essa prensa depois enfarda, conforme podem visualizar atrás de mim, esses resíduos, que depois são encaminhados para as indústrias recicladoras, que essas sim é que transformam, por exemplo, 8 garrafas de plástico numa t-shirt. Alguns dos componentes que vocês têm nos vossos automóveis, certamente, são produzidos através de latas de conserva que foram colocadas nos ecopontos, entre muitos outros exemplos. Por aí a gente vê quanto a gente podia aproveitar de lixo, não é? Literalmente, o lixo, na verdade, não é lixo. E não deveria estar espalhado pelo planeta fora, pelos mares e pelos oceanos. Nesse aspecto, eu gostava que a EGF deixasse uns conselhos e umas mensagens, especialmente conselhos, não é? Para o público em geral, de forma a mostrar a importância da atitude individual, da cidadania, da gente tomar o nosso tempo para olhar o que é que estamos fazendo. Pegando no tema que a EGF vos traz, a primeira mensagem é, sem sombra de dúvidas, prevenir a produção de resíduos. Não é a prevenção que o Miguel faz, que essa já é posterior, exatamente, mas que é muito importante, movimentos como o do Miguel para alertar, que é muito importante prevenir antes de produzirmos. E, quando produzimos, reutilizarmos. Quantas das vezes nós não temos boiões em casa que podemos dar uma nova vida e nem sequer pensamos e vai logo para o ecoponto. Mas muitas das vezes o que é que acaba por acontecer? Essas embalagens, muitas das vezes, são colocadas indevidamente. E a principal mensagem da EGF é: meus caros amigos, temos que separar os resíduos no sítio certo. Se nos aproximarmos junto de qualquer ecoponto, todos eles têm regras de separação. Não é fácil passar esta mensagem, mas é muito fácil visualizar. Ver o que é que colocamos no amarelo, que são embalagens de plástico e metal, o que é que podemos colocar no ecoponto azul, que são embalagens de papel e cartão, e no verde as embalagens de vidro. Portanto, Exato. esta mensagem tem que ser repetida. E tem que ser um ato contínuo, é uma coisa do dia a dia, é uma coisa que você faz em casa, na cozinha, e toda semana, todo dia você vai levar no ecoponto. Tem que ser quase uma rotina que tem que ser integrada na nossa vida, porque se passarmos daí a coisa complica, e já está muito complicada. Há outras iniciativas da EGF, a gente tem só uns minutinhos para mencioná-las, que é o Reciclar Agora, super importante, e o Recycle Bingo. Pode... Estava depois de mencionar uma, eu vou tentar ser sucinta. Então, obrigada, que a gente vai entrar com um vídeo especial agora também. Ora bem, o Pós-Euro, como vos disse, tem-nos apoiado imenso a implementar, a executar o programa de inovação social nestes três vertentes, mas também com um projeto que é o Reciclar Vale Mais, que nós no grupo designamos o Ecoponto com Desconto. São ecopontos especiais que existem em 15 lojas, neste momento é um projeto que está a decorrer nas lojas do Pingo Doce, em que nós damos um benefício direto ao cidadão que entrega um saco de 30 litros ou de 50 litros. Se entregar um saco de 30 litros recebe 10 cêntimos e se entregar um saco de 50 litros corresponde a 15 cêntimos. É uma forma direta de, lá está, mudar o paradigma e indo de encontro aos locais onde a população circula. O Reciclar Agora é um vídeo que tem sido amplamente divulgado nas redes sociais, tem sido extremamente importante para, de uma forma muito simples, explicar ao cidadão que sabia que produz todos os dias 40 quilos de... todos os dias não, perdão, por mês, 40 quilos de resíduos nas suas casas, mas somente 10% desses resíduos é que são recicláveis. Dá que pensar que se nós separarmos corretamente, se calhar não são 10%, se calhar vamos passar para os 60%. Há muitos resíduos orgânicos, mas claramente temos aqui 10 toneladas de presentes atrás no nosso estúdio que dão para perceber que produzimos muito mais. Este projeto tem sido importante também, porque tem sido aqui uma sinergia entre entidades neste setor. É uma sinergia entre a EGF, entre a ESGRA e a ERSAR. Ou seja, significa que o setor está todo orientado para o cumprimento de metas, mas também para sensibilizar e educar a população.
Por último, conforme eu vos disse, nós estamos a tentar ir de encontro aos hábitos de separação da população e não podíamos deixar de desenvolver uma aplicação que é a Recycle Bingo. E como é que nós fazemos bingo? Temos que fazer o download da aplicação na App Store ou na Google Play. É uma aplicação móvel que permite jogar, criar o bichinho. Nós queremos criar o bichinho. Brincadeira, não é? Não, brincadeira. Em que ao jogarmos vamos completando cartões, fazemos bingo, ganhamos ecomoedas. Essas ecomoedas também entram depois, permitem-nos ganhar alguns pontos e esses pontos depois dão origem a que os participantes possam converter depois mais tarde em prémios que não são só para as crianças, são também para os adultos. Obrigadíssima, Obrigada doutora Suzana. Tivemos aqui um painel bastante amplo nas várias vertentes do problema do plástico, não é? Eu quero agradecer uma vez mais à EGF por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui rodeados de toda essa quantidade de plástico e percebermos mesmo, quase na pele, a situação. E agradeço a vossa presença. Volto a mencionar que o Centro de Comunicação dos Oceanos está aqui para partilhar conhecimento, porque eu acredito que só através do conhecimento vamos poder mudar as atitudes. E partilhando o conhecimento de pessoas que estão ligadas e extremamente envolvidas com o estudo, a investigação e o trabalho diário referente aos oceanos, é a melhor forma de trazer informação atualizada para o público e o público reconhecer o que se passa e começar a pensar já lá em casa, para evitar que a gente chegue a esse ponto de ter tantos fardos de plástico. Obrigada. Boa tarde a todos. Vamos ver agora o vídeo final e, após o vídeo, podemos fazer uma sessão de perguntas e respostas. Obrigada a todos. O mundo é ar. O mundo é energia. O mundo é água. O mundo é terra. O mundo é teu. O mundo é meu. O mundo é de todos. E conta com a EGF para ser mais sustentável. Porque o mundo conta. A EGF é uma empresa europeia de referência no setor ambiental e líder no tratamento e valorização de resíduos em Portugal. Integrada no grupo Motengil e Urbacer, a EGF transforma resíduos em recursos e é um parceiro de confiança dos municípios, das empresas e dos cidadãos. Em Portugal, a EGF está presente em 11 empresas, que representam a maior parte do território nacional, servem a maioria da população e contribuem para a valorização ambiental do país. O know-how técnico e operacional faz avançar a EGF para o resto do mundo de forma sustentada e gradual, com investimento em novos mercados e no desenvolvimento de parcerias estratégicas em diferentes áreas. A EGF tem várias áreas de negócio que permitem tirar o maior valor dos resíduos produzidos e criar novos produtos, que são depois reintroduzidos numa economia cada vez mais circular. O tratamento e a valorização de resíduos são assegurados com várias opções, cuidadosamente selecionadas em função da realidade de cada região e de cada país. O potencial energético dos resíduos que produzimos é muito elevado e na EGF procuramos tirar o máximo valor das matérias-primas processadas. Esta valorização energética é assegurada através de incineração ou através da produção de biogás. As escórias são as cinzas pesadas que resultam da queima de resíduos na central de valorização energética. Estas escórias são integralmente recicladas. O material é separado em metal ferroso, não ferroso e agregado para construção. Na EGF, a deposição de resíduos em aterro sanitário é uma opção ambiental segura e da qual se retira o máximo de energia. Esta solução é ideal para regiões onde a prioridade é assegurar a saúde pública e a segurança ambiental.
Estes aterros sanitários, para além de garantirem a segurança da deposição de resíduos, incorporam um sistema de proteção ambiental rigoroso, com drenagem adequada de lixiviados e biogás. É nas centrais de triagem que recebemos todos os materiais separados pelo cidadão. A separação do vidro, do papel e cartão, do plástico, do metal e dos pacotes de bebida permite encaminhar matérias-primas secundárias para a indústria da reciclagem, que vai depois transformar recursos em novos produtos e poupar recursos naturais. Os resíduos orgânicos constituem a maior parte dos resíduos produzidos pela população e devem ser valorizados em instalações dedicadas para este efeito. Nas centrais de tratamento mecânico e biológico, estes resíduos são transformados em corretivos orgânicos para a agricultura e em energia elétrica. Na EGF também se produz CDR, combustíveis derivados de resíduos, que podem substituir os combustíveis convencionais, reduzir as emissões de gases de efeito de estufa e a dependência energética de origens fósseis. Com estas tecnologias de valorização ambiental, estamos a transformar os resíduos recicláveis e orgânicos em energia, em corretivos orgânicos e em novos objetos. Estamos ainda a assegurar a saúde pública com soluções integradas que cumprem as certificações de qualidade, ambiente e segurança mais rigorosas. E para que este ciclo de cuidado pelo ambiente seja também um compromisso social, a EGF dá especial atenção à comunicação e educação ambiental junto da comunidade, com uma presença ativa junto das escolas, do comércio, dos eventos e das organizações. Acreditamos que um compromisso coletivo muda comportamentos e pode melhorar o mundo. O mundo conta e pode contar com a EGF para o tornar mais sustentável. Para ti, para mim, para todos. Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é como o sangue do planeta Terra. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground.
Pronto, a parte técnica já está dando o ok. Fica aberto o palco. As perguntas, por favor, nossos oradores estão à disposição. Bom dia a todos. O meu nome é Carmen Lima, sou da Quercus. Queria primeiro começar por dar os parabéns por esta iniciativa, que me parece fundamental para abordar o tema do problema do plástico, não só nos oceanos, como na nossa própria vida. E eu dirigi uma pergunta à doutora Susana Silva, que começou por abordar uma série de projetos muito interessantes, e eu estava na expectativa a ver se a doutora Susana Silva chegava ao ponto que para mim é mais importante, que é a questão da prevenção, e chegou. Agora, aquilo que me preocupa é que realmente aquilo que nós temos verificado nos últimos anos é que a produção de resíduos tem aumentado, ou seja, nós não temos atuado muito na prevenção. E focou alguns aspectos importantes, e a minha pergunta é se no âmbito dessas abordagens que têm feito aos festivais, às maratonas, ao ciclismo, às escolas, se vocês têm, porque nós temos verificado que há realmente uma produção imensa de utilização de descartáveis nessas situações, que se nós falarmos com as gerações anteriores que praticavam atletismo, que praticavam ciclismo, não recorriam a esse tipo de soluções, e mesmo nas escolas muitas vezes é promovido a utilização de garrafas de água descartáveis em detrimento das reutilizáveis. E portanto a minha pergunta é se vocês têm equacionado nesse tipo de intervenções nos festivais, nas maratonas, nas escolas, alternativas ao descartável, e de que forma é que têm sido recepcionado essas vossas propostas. Por outro lado, também gostava de perguntar, que é outra questão que nós temos verificado, é que há realmente aqui uma diferença da preocupação ambiental da população e depois dos locais onde podem entregar. As pessoas têm o ecoponto amarelo para entregar as embalagens, mas depois falha, por exemplo, nos outros resíduos de plástico. E muitas das pessoas separam em casa, por exemplo, alguidares que estão partidos, brinquedos que já estão inutilizados, e contactam-nos com alguma dificuldade em conseguir entregar aquele tipo de materiais para reciclagem, e custa-lhes muito deitar aquilo para o contentor indiferenciado. E, portanto, a minha pergunta é se existe essa alternativa e se nós podemos sugerir, por exemplo, que as pessoas os entreguem nos ecocentros. Obrigada. Obrigado eu pela questão. Assim dá uma oportunidade que a Anice não deu, porque de falar um bocadinho mais, daí não dar para expor alguns detalhes dos projetos. Penso que a primeira questão tem a ver com se existe alternativas ao descartável que sejam transversais aos 3 projetos. Em primeiro lugar, é importante reforçar. Este programa de inovação social tem uma matriz que é sensibilização, é um programa de educação ambiental. Logo aí estamos a prevenir, estamos a falar com o público, os diversos públicos abrangidos neste programa, e pretendemos, obviamente, que haja uma redução na produção de resíduos. Em segundo lugar, qualquer um dos programas tem materiais de suporte, de sensibilização. No caso, por exemplo, do AREC, existem bolsas pedagógicas no comércio a reciclar, e também vão existir suportes para sacos para os estabelecimentos de ensino poderem colocar e separar os seus resíduos. Essas são duas das formas para podermos reutilizar, ou seja, ao disponibilizarmos um suporte para sacos, nossa intenção é que cada vez hajam menos sacos, ou seja, é que possa ser utilizada aquela estrutura para a deposição dos resíduos, portanto, para que não seja mais um saco descartável a ir para um dos nossos centros de triagem. As bolsas pedagógicas, o mesmo, passa para reutilizar esse material, mas também para utilizá-lo para comunicar, sensibilizar as regras da separação dos resíduos. Não sei se ficou esclarecida relativamente a esta questão. Aqui a questão era mesmo, nós temos identificado que, por exemplo, numa maratona,
Muitas vezes até não é uma maratona de muitos quilómetros, assim que termina a maratona há uma imensidão de garrafas descartáveis pelo chão e, portanto, há 30 anos atrás, quando se fazia uma maratona, nós não tínhamos essa imagem e, portanto, é tentar, e o mesmo acontece, por exemplo, com provas dentro dos próprios estádios, provas de atletismo, em que antigamente os atletas tinham garrafas reutilizáveis e tinham torneiras dentro do estádio que permitia encher essas garrafas e agora todos os atletas recorrem a garrafas descartáveis. E, portanto, aqui a ideia era, nós estamos a verificar que em outros países, como por exemplo a Inglaterra, está a começar a ser proibida a utilização de descartáveis neste tipo de provas. E a minha pergunta é se vocês já equacionaram, por exemplo, propor a esses promotores, enquanto entidade gestora de resíduos, ou enquanto entidade que gera os resíduos produzidos das embalagens, propor essas alternativas para reduzir o consumo da produção de resíduos, embora haja realmente depois a solução para a reciclagem. Claramente, este programa passa nesta fase por, são baby steps, passa pela prevenção. Certamente, num próximo aviso do POSEUR que abra para sensibilização, podemos claramente considerar essa vertente de redução drástica e converter no caso, por exemplo, das corridas que menciona, a encontrar aqui uma alternativa à utilização da garrafa de água. Se quer uma resposta direta neste momento, não existe, obviamente, uma garrafa reutilizável. As organizações dos eventos também certamente terão de ter essa consciência, porque não é a EGF que... lógico, eu podia dar uma parte aqui para dar um esclarecimento. Um dos nossos co-patrocinadores é a EPAL, e nós tivemos a doutora Celeste Anselmo presente na última palestra que fizemos na Academia das Ciências, e não só a EPAL disponibiliza garrafas recicláveis, a um preço de €1 nas máquinas, como andou pela cidade toda esse verão, com uma carrinha pão de forma, a oferecer a água da torneira e a incentivar o consumo de água da torneira. E também criaram eventos onde foi colocada a questão dos bebedouros, foi feito um concurso também, onde se vai colocar junto com eu acho que é a equipe Associação Zero, se eu não estou em erro, e a Geota, onde se vai colocar bebedouros públicos que vão servir para diversos utentes, desde os humanos, naturalmente, humanos com mobilidade reduzida, e inclusive animais. Então, é uma atitude que outras empresas que estão mais ligadas ao consumo da água, por exemplo, que é o principal problema de estar a água engarrafada em plástico, não é? Mas estão surgindo alternativas. E a EPAL, como uma empresa responsável pela água, não é, tomou essas iniciativas esse ano e está seguindo em frente. Então, eu acho que é um exemplo, sim, mas um exemplo muito bom. Existe outro, nomeadamente no Rock in Rio, também foram utilizados este ano copos reutilizáveis, o que conseguimos visualizar um decréscimo no recinto de copos de plástico. Portanto, como eu dizia, baby steps. Temos que ir apresentando soluções à medida da nossa intervenção. Este projeto dos eco-eventos também nos tem permitido. Os casos de sucesso ajudam-nos a sensibilizar e a recolher toneladas de resíduos. Mas os outros casos também têm sido muito importantes, porque é através daqueles eventos que nós tivemos pela primeira vez este ano, que nunca tínhamos estado presentes, até os de menor dimensão, que nós aprendemos, lá está, que se calhar não passa pela entrega de contentorização, às vezes passa por sensibilizar um público mais direcionado. Portanto, estamos a aprender todos um pouco com este programa que estamos a implementar. Mais alguma pergunta? Olha, falta dar uma resposta, peço desculpa à Quercus, nomeadamente relativamente ao local para deposição de resíduos, como o que mencionou. Claramente os ecocentros são uma boa solução, que é gratuita a sua deposição, o acesso também, todas as concessionárias a nível nacional disponibilizam ecocentros. É uma questão de consultar a sua área de atuação e a área de abrangência e para poder entregar esses resíduos. Então, tínhamos ali ao fundo uma pergunta. Bom dia. Queria
Querem que eu levante? Sim, obrigada. Queria ajudar aqui um pouco este debate, só para fazer uma pergunta ali à Filipa. Nós aqui temos este lixo todo aqui à nossa volta, a gente percebe que estas empresas estão a fazer um trabalho meritório, estão a recolhê-lo, estão a transformá-lo, isso percebe-se. Ali o Miguel também, percebe-se o que é que ele anda a fazer sozinho ou com a ajuda que consegue angariar para apanhar o lixo. Mas, na realidade, a maior parte das pessoas não percebe qual é o problema, ou seja, este lixo é aborrecido a gente ver o lixo nas praias, não é? É inestético. E também é triste a gente ver, por exemplo, uma tartaruga enliada no lixo ou uma baleia que dá à costa morta e vai-se abrir o estômago e tem lá dezenas de quilos de lixo lá dentro. Mas há um outro problema que vocês ainda não focaram aí, porventura escapou, e que acho que é mais importante para motivar a opinião pública e que não tem sido suficientemente ventilado, que é o problema mais insidioso, que é o que é que esse lixo traz. Porque a gente dizer que o lixo chega à nossa mesa num peixe não quer dizer muito, porque nós amanhamos o peixe, o lixo está nos intestinos. Qual é o problema? O marisco talvez, mas o peixe não é problema. Que diabo, eu quando era miúdo fartei-me de ir a correr, engolia pastilhas elásticas e não fiquei pior por causa disso. Penso eu, não sei. Mas o problema desse lixo é que vai-se transformando no mar, desde que aquele que o Miguel não conseguiu apanhar, e as fibras, provavelmente a Filipa também não conseguiu levar ao microscópio. Com o tempo esse lixo vai-se alterando, pela ação dos raios ultravioletas, pela ação mecânica, e que vai assimilando substâncias tóxicas da água, como sejam metais pesados, PCBs, que ainda não se sabe ao certo o que é que estão a provocar. E isso é que é um bom incentivo para as pessoas terem cuidado. Mas a questão é a seguinte, muitos dos investigadores, a situação do microplástico, pelo que eu estou percebendo com o contato e as palestras que esses oradores, biólogos do mar e todos esses cientistas que já vieram nos falar, o problema é tal que não se sabe ainda nem a dimensão, nem como abordá-lo. Por exemplo, na palestra passada, tivemos 2 biólogos do mar e da madeira, o doutor João Claude Canning e o senhor João Monteiro, doutor João Monteiro. E eles são cientistas que estão envolvidos num consórcio muito grande, que envolve 21 países europeus, porque descobriu-se uma coisa, que se estressar o suficiente uma alforreca, ela produz um muco, ela solta um muco, como os polvos soltam aquela fumaça, não é aquela tinta, as alforrecas soltam um muco, e esse muco é extremamente aderente. E agora esse consórcio está a trabalhar para verificar se é possível produzir isso em grande escala, ou seja, estressar um número suficientemente de alforrecas, que existe no mundo todo, em áreas mais graves ou menos graves, a ponto de que esse próprio muco, como um lenço, vá absorvendo e apanhando os microplásticos. Sim. É uma solução. Os cientistas próprios não sabem ainda quais serão as soluções, não é, doutora Filipa? Mas como a Filipa sabe, essa ação, como muitas outras, são demasiado pontuais para o problema do lixo, das micropartículas nos oceanos que estão espalhadas por todos os oceanos. E não só é o problema do que chega à nossa mesa realmente, mas já vem assimilado pelos próprios peixes, através da cadeia alimentar. Quanto mais carnívoros são, mais problemas vêm a trazer. Como também a deposição dessas micropartículas nos mares profundos. Agora que se está a planear, e de certeza que brevemente vai começar a mineração dos mares profundos, esses micropartículas, quando se soltarem, daí o que é que isso vai trazer para as cadeias alimentares? Cá, o que é que tem sido feito, Filipe? Era isso que eu lhe queria chegar só aí. O que é que vai ser feito? E isso é muito importante para motivar a opinião pública, porque uma coisa é engolir um bocado de plástico e outra coisa é saber que nós estamos a dar aos nossos filhos aquela pescadinha cozida que não é nas tripas, é na carne, já traz PCBs e metais pesados que são dos piores poluentes que existem. Sem dúvida, concordo consigo, muito obrigada pela sua questão. Na verdade, não chegámos a essa parte da saúde humana, que é um tema bastante sensível. No que toca à investigação dos microplásticos e neste caso em particular, nós no nosso Instituto estamos neste momento a começar essa parte,
Ou seja, os primeiros 3 anos quisemos saber os níveis de microplásticos, ou seja, em que ponto é que estamos, que níveis é que existem, e agora queremos saber esses microplásticos são inertes, que contaminantes é que eles trazem absorvidos ou que aditivos é que eles libertam. Porque os microplásticos têm esta dupla faceta, isto é, eles podem efetivamente como que absorver ou associar-se a contaminantes que já existem na natureza, que são os tais PCBs, orgânicos, uma panóplia de contaminantes que, atenção, eles já existem no ambiente. Portanto, não é o plástico que o plástico pode ser um vetor de transporte, ou seja, agarra-se ao contaminante e leva-o e pode depositá-lo nos organismos. O segundo problema químico que os microplásticos podem fazer é libertar os aditivos que eles próprios têm. Porquê? Porque cada objeto, quando é construído, quando é preparado, são-lhe adicionados determinados aditivos que conferem as características que nós gostamos, não é? Ser maleável, as cores, portanto, todos esses químicos que são adicionados, que são chamados de aditivos, podem ser libertados no ambiente. Porque é que nós ainda não alarmamos a comunidade científica, quando fala em nós, para esse problema? Há um potencial de libertação química destes contaminantes, mas não está provado cientificamente que ocorra na natureza. Ou seja, nós em laboratório já conseguimos perceber com mexilhões, peixes, que se colocarmos plásticos contaminados, que eles podem se libertar para a carne das espécies que nós consumimos. Não sabemos na natureza quanto tempo é que é preciso para o plástico libertar esses contaminantes, porque é muito difícil, se nós, por exemplo, numa rotina, e nós fazemos isso, se nós recolhermos um peixe e analisarmos a quantidade de contaminantes que ele tenha, nós não vamos saber se são contaminantes que ele absorveu do ambiente, da água, ou se foi do plástico que lá esteve, porque não sabemos o tempo de residência do plástico no estômago. Ou seja, são questões ainda complexas para determinar que há um potencial enorme de contaminação. Agora, temos que perceber como é que é o processo, ou seja, de que forma é que os contaminantes são absorvidos, de que forma, quanto tempo é que eles persistem no organismo e qual é o mecanismo de libertação desses químicos. Agora, que eu acredito que muitos estejam a passar para os organismos e que possam vir, obviamente, parar ao nosso prato, sem dúvida, que esses químicos também se possam passar para nós, e sabe-se de outros estudos, não através de consumo de recursos aquáticos, mas, por exemplo, de contacto com plástico, não é? Os altos níveis de BPA em crianças, estudos que demonstram esses elevados níveis de aditivos de plástico apenas contacto com plástico, existe. Portanto, porque é que não há de haver através do consumo de recursos? Eu creio que é uma das formas de sensibilização, sem dúvida, porque apelar ao umbigo, ao umbiguismo, não é? As pessoas podem não se preocupar muito com o estado do peixe, se o peixe vai morrer, coitado, com microplásticos, mas se afetar a minha saúde, então talvez me vá preocupar. E pode ser realmente uma estratégia para chegar ao consumidor o facto de há um potencial risco para a sua saúde. Agora, nós, enquanto cientistas, temos que dar as provas concretas dessas passagens, e esses também é baby steps, são investigações muito, muito complexas, porque lá está, os plásticos são muito diferentes, os plásticos, quando estão no ambiente e se vão degradando, podem assimilar uma panóplia não só de contaminantes, os metais que referiu. Portanto, nós temos efetivamente que passar uma mensagem, mas também tem que ser correta, não é? Tem que ser com base em dados científicos. Há um potencial, eu preocuparia-me já, não preciso ter prova científica dessa passagem no real para me preocupar, até porque as projeções são para aumentar. Portanto, se nos níveis atuais já há este potencial, o futuro é alarmante. Portanto, eu vou pelo princípio de precaução antes de chegarmos à prova concreta da contaminação de X níveis ou do consumo, como muitas vezes tem sido abordado. Desculpem se me alonguei. Imagina, temos uma próxima pergunta, acho que era uma senhora aí ao fundo. Bom dia a todos, Rita Martins, da Liga para a Proteção da Natureza. Eu gostava até ainda de pegar um bocadinho no que a Carmen pegou há pouco na questão de outros resíduos com plástico, que muitas vezes chegam a associações como nossas, apelos. Nós estamos preocupados, queremos dar um destino melhor a estes equipamentos, como é que o podemos fazer? Ainda em relação a isso e em coisas bem mais simples e do utilitário do nosso cotidiano,
pratos de plástico descartáveis, talher descartável, escova de dentes, são materiais que muitas vezes chegam ao ecoponto e que, por não serem embalagens, tanto quanto sei, acabam por não ter, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o seu aproveitamento, a sua reciclagem. Penso, e corrijam por favor se estiver enganada, acaba por não acontecer e acabam por ser depois utilizados se calhar ao nível da valorização energética, etc. O que eu queria aqui até incentivar é que efetivamente antes dessa abordagem talvez haja ainda outras, da utilização desta matéria-prima em mobiliário urbano, portanto, outro tipo de equipamentos, o seu processamento e aproveitamento noutro tipo de equipamentos, e incentivar as autarquias a elas próprias utilizarem este tipo de mobiliário nas suas instalações como forma de incentivo ao aproveitamento destes resíduos. Ainda neste aspecto queria também lembrar até um projeto que penso que foi da Quercus e que terminou e que era interessante voltar a isto, que é a questão da reciclagem dos CDs. Nós recebemos muitos telefonemas de pessoas que têm CDs que querem entregar, e isto é muito recorrente agora porque já quase que não se utilizam, não é? E então aqueles já passámos a fase das disquetes, estamos agora na fase dos CDs e dos DVDs. Estes materiais são extremamente difíceis de reciclar porque são, na verdade, uma mistura de vários materiais, incluindo o plástico. E seria também interessante recuperarmos estes projetos e tentar dar um fim de vida não, mais um passo, não é, na vida destes materiais. Desculpa, e a sua pergunta é para a doutora Susana? Na verdade é um desafio e pensando sim também na doutora Susana e nestas várias iniciativas que são muito de louvar e congratulo-vos por estas três iniciativas, estas diferentes três abordagens, mas aqui também, enquanto meu papel da Associação de Defesa do Ambiente, incentivar-vos a dar mais um baby step e avançar com novas iniciativas nesta matéria. Ainda sobre isso, e no que diz respeito ao comércio e a reciclar, também recuperar. Há muitos equipamentos, falo de equipamentos eletrónicos que, nomeadamente com origem no comércio, porque têm muita utilização, desgaste, avarias, reposição destes equipamentos. Nós temos que também criar, se calhar, mais oficinas de reparação, mesmo no consumidor do dia-a-dia. Nós temos é tão fácil comprar um equipamento novo a um custo acessível que nós acabamos depois por entregar estes equipamentos para reciclagem, que também é extremamente importante, mas se calhar até antes da reciclagem há a reparação. E isto até num contexto de, eu não me vou alongar muito mais, mas para vos deixar pensar que eu não acredito em economia circular, eu acredito em economia em espiral, porque efetivamente a cadeia, há sempre perdas, não é? Há sempre perdas. E então nós estamos a aproximar, sim, de um conceito que é ideal, mas nunca vamos, efetivamente, é utópico pensar que... Se me permite, eu gostava de dar um enquadramento, eu acho que assim, se há uma coisa importante nesse processo todo, que obviamente já está quase fora de controle, é óbvio. Para quem está de olhos abertos, é óbvio. Eu acho que o problema aqui agora é as pessoas receberem informação suficiente para poderem tomar decisões mais acertadas. Sem dúvida. Porque é basicamente isso. Vai ser um processo que tem que começar com o indivíduo. E o indivíduo só vai ter atitudes sensatas quando entender o que está se passando. E o que está se passando em mini escala. A começar na sua cozinha. A começar na hora que vai no supermercado comprar banana. Se a gente não der o conhecimento, a informação atualizada suficiente para essas pessoas, isso continua uma bola de neve. Sem dúvida. E é todo um reenquadramento que tem que ser feito simultâneo com todo mundo, mas individualmente. Pelo menos é esse o panorama aqui, conversando com todos esses oradores que estiveram presentes conosco. Vendo o meu trabalho, eu sou jornalista, e jornalista da área náutica. Quer dizer, é um tema que já vem de muito antes, não é? Agora é que está muito mais evidente
em termos de órgãos de comunicação. Mas o procedimento é quase um passa-palavra. Além das grandes ações, que são muito bem-vindas e muito importantes, a coisa tem que ser mesmo em casa, e com o vizinho, e no bairro, e depois na cidade, e depois no país. Tem que ser uma coisa em rede. E agora eu gostaria de também passar a palavra para Ana Loureiro. Se me permite só, sim. Depois prometo que passo a palavra, claro. Só uma outra preocupação. E até só pegando no que disse, eu costumo dizer nas ações de sensibilização que fazemos para as pessoas esquecerem do problema à escala global, porque enquanto andamos distraídos a pensar no global e que não conseguimos contribuir, esquecemos do local, que é aqui que começa o global. Até porque o global é esmagador. Sim. Se a gente tiver só esse parâmetro, ninguém vai fazer nada, vai continuar tudo como está. Se a gente volta para a escala caseira, onde a gente tem o controle da coisa, aí sim pode ser a sementinha onde começa. É o que o Miguel está fazendo. Quer dizer, não precisa ser ninguém, todo mundo não precisa ser como o Miguel. Mas mire isso no exemplo. É o mínimo, não é? Mas podemos juntar ao Miguel como voluntários nestas ações. Exatamente. O meu último comentário, muito breve, e no que diz respeito ao aproveitamento para vestuário, se calhar também sensibilizar nas lojas, onde estas peças estão à venda, a importância da utilização de filtros nas máquinas de lavar roupa, porque estamos a falar, uma das fontes de poluição, as fontes de microplásticos são também microfibras do vestuário, e eu acho que esta também é uma preocupação que temos que ter, senão voltamos ao mesmo. Sim, e também por voltar à cadeia. Associações como a vossa, como a Coecos, todas as associações que estão hoje presentes no terreno, é uma das atividades importantes dessas associações, porque elas estão localmente conseguindo passar a palavra. E daí a importância do indivíduo, do grupo, e depois das escalas maiores e dos próprios cientistas que estão já pelos cabelos para tentar perceber como é que vão resolver essa situação e qual é o alcance real dessa situação. Porque ainda não se sabe, como a doutora Filipa falou, não é? Exatamente. Doutora Ana. Obrigada. Obrigada a você. Gostaria de chamar a doutora Ana Loureiro aqui ao palco. Obrigada. Porque nós vamos ter agora uma visita. Por favor, Ana. Eu tenho que acompanhar. Bom, então, obrigada mais uma vez por terem assistido. Nós temos agora para vos oferecer um coffee break e depois vamos entregar-vos um colete retrofletor que é importante usar durante toda a visita. Vocês vão ser divididos em grupos após esta pequena pausa para ficarmos então a conhecer o que é que acontece às embalagens que são colocadas nos ecopontos. Portanto, sugeria então que se dirigissem lá para trás, onde têm de facto umas bebidas frescas. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada.